nós espíritas, nós acreditamos então que existem várias categorias de planeta. Então, quando Jesus fala, há muitas moradas na casa do meu Pai. O que são essas muitas moradas? Essa pluralidade de mundos que nós temos habitados. Nós temos os mundos inferiores, que são mundos onde o mal ele realmente predomina e os espíritos eles estão como se fossem nos seus estágios iniciais de evolução, então eles ainda não são nem um milésimo próximo da pureza. E logo após nós temos os planetas de regeneração. Não, os mundos de provas e expiações. E olha só o que é engraçado do ser humano, né? O ser humano se acha o rei do universo. Cara, a gente vive no segundo pior tipo de mundo, que é provas e expiações. Meu, a gente precisa olhar pra gente e pensar assim, cara, que pouco que a gente é, sabe, nesse aspecto. Porque, meu Deus, nós estamos ainda... Olha o quanto a gente precisa, sabe? E a próxima categoria é o planeta de regeneração. Então, nós temos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração. E depois nós temos as próximas categorias, que são os mundos ditosos, celestiais, felizes. Tem mais duas, se não... são 5, né? Meu, se eu estiver falando depois... Se eu tiver, eu faço uma retratação pública. Então, a Terra é um planeta onde o mal predomina. O mundo de provas e expiações é um mundo onde o mal predomina, mas o bem, ele existe. Então, o bem, ele existe e ele existe em focos em que ele ganha muita força. A lei do progresso é uma lei... Nós temos várias leis, né, dentro da doutrina espírita. Nós temos a lei do amor, nós temos a lei da caridade, nós temos a lei de causa e efeito. Enfim, são diversas leis que são abordadas dentro do Evangelho sobre o Espiritismo, e uma dessas leis é a lei do progresso. Nós estamos todos, indiscutivelmente, sujeitos à lei do progresso. Então, o que é essa lei do progresso? A lei do progresso explica que nós vamos progredir. A gente querendo ou não, nós vamos progredir. A gente lutando contra isso ou não, nós vamos progredir. A gente acreditando nisso ou não, nós vamos progredir. Então, a Terra passará desse planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração através dessa lei do progresso. Mas quem tem que progredir não é a Terra, não é materialmente, fisicamente falando. Quem tem que progredir é o ser humano. Então, a partir do momento em que nós vamos nos melhorando, nós vamos progredindo, nós vamos colocando a Terra nesse novo status. A transição planetária é quando o ser humano vai se purificando, vai se tornando melhor, trabalha na sua reforma íntima, na sua evolução espiritual, e ele começa a ser a maioria. Então, quando um ser humano com maior tendência ao bem for a maioria no planeta Terra, nós estaremos com essa transição planetária consolidada. Por isso que eu falei, agora a gente não é grande coisa, porque nós reencarnamos em um planeta de provas e expiações, e nós precisamos torcer agora para reencarnar na Terra. Então, mansos e pacíficos, porque eles herdarão a Terra. Então, nós temos que torcer para que o bem seja predominante em nós, porque se dentro de mim o bem não for predominante, eu não vou mais poder reencarnar aqui. Eu não vou mais reencarnar na Terra. Eu vou reencarnar em um país. Vou reencarnar em um planeta inferior à Terra. E aí eu vou ter que trabalhar, porque o nosso HD espiritual é o nosso perispírito. Então, no nosso HD espiritual, tá tudo ali, tá? Tudo que a gente já viveu em todas as nossas vidas tá aqui. Então, a gente vai reencarnar em um planeta inferior e a gente vai precisar ajudar esse planeta a ser desenvolvido. E o nosso espírito encarnado, ele não vai, quando nós estivermos encarnados, principalmente no estado de vigília, não no estado de repouso, que quando a gente dorme, o nosso espírito ele emancipa, mas quando então a gente vai reencarnar nesse outro planeta, e quando nós estivermos no estado de vigília, o nosso espírito vai ter as percepções de que poderia ser melhor, de que nós já vivemos em um lugar mais desenvolvido. E o espírito vai sofrer com isso. E é o que aconteceram, por exemplo, com os exilados de Capela. Tem uma palestra do Haroldo maravilhosa, que ele fala isso muito melhor do que eu, dos exilados de Capela. O que era Capela? Capela era da mesma coisa como a Terra. Capela era um planeta que passou pela regeneração e os que não estavam
engajados na causa do bem, os que não estavam dispostos realmente a se melhorar, eles não puderam mais reencarnar lá. Então eles foram para outros lugares, vieram para a Terra e ajudaram muito, por exemplo, os egípcios. Eles tinham um conhecimento surreal para a época que eles se reencarnaram. Eles tinham técnicas, eles tinham, por mais que a sociedade, a civilização, ela não estava desenvolvida em termos intelectuais, eles trouxeram muito no HD espiritual deles do que eles sabiam e conseguiram fazer o que eles fizeram. Eles não são os únicos exilados de Capela, mas eu cito porque muitas pessoas falam: meu Deus, como é que os egípcios conseguiram fazer o que eles faziam se eles não tinham os recursos? Mas eles tinham no HD espiritual deles, no perispírito, o conhecimento. E é isso que vai acontecer com a gente se a gente não se melhorar. E aí agora eu faço uma pergunta para vocês. O que vocês preferem? Vocês preferem